Pessoal, dando início à nossa primeira aula de ciência, do novo ano letivo de 2021, infelizmente ainda de forma remota, mas em breve estaremos juntos presencialmente. Para nossa primeira aula de ciências, nós vamos rever um conteúdo já visto no ano letivo anterior, que são substâncias e misturas. Substâncias puras são materiais que possuem composição química e propriedades físicas e químicas. Esses materiais eles não se modificam em pressão e temperatura constante. Com isso, essas substâncias puras elas podem ser classificadas de duas formas: substâncias simples ou substâncias compostas. As substâncias simples são compostos químicos formados por um átomo ou mais do mesmo elemento químico, como, por exemplo, o gás hidrogênio, O gás hidrogênio é formado por duas moléculas de hidrogênio, que é o H2. Então, duas moléculas de hidrogênio são formadas, pelo mesmo elemento, que é o hidrogênio. Ou então, até mesmo o gás ozônio, que é formado por três moléculas de oxigênio, O3. Então, são formados por elementos químicos iguais, e isso são substâncias simples. Além também de outros exemplos, como o gás oxigênio, formado por duas moléculas de oxigênio, que é o O2, e também o gás nitrogênio, que é formado por duas moléculas de gás nitrogênio, N2. Enquanto as substâncias compostas são compostos químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes, como, por exemplo, o gás carbônico ou dióxido de carbono, que é formado por duas moléculas diferentes, que são o carbono e o oxigênio. Duas moléculas de oxigênio e uma molécula de carbono, formando então aí o CO2, que é o gás carbônico. Além disso, também temos outros exemplos, como a água, que é formada por duas moléculas diferentes, o hidrogênio e o oxigênio, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, formando então aí o H2O. Então, conhecendo aí os tipos de mistura, sabendo que existem misturas simples e misturas compostas, sabendo que existem substâncias simples e substâncias compostas, essas substâncias elas podem se unir e formar misturas. Mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes, independentemente delas serem simples ou compostas. Ela apresenta características físicas, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a densidade e a tenacidade, entre outras características. Elas podem ser diferentes e variáveis, ou seja, elas podem ser não fixas, podem se modificarem em comparação às substâncias que a compõem. A mistura da água e o cloreto de sódio, por exemplo, apresenta um ponto de fusão totalmente diferente em relação ao ponto de fusão da água. O ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius, enquanto o cloreto de sódio é de 803 graus Celsius isoladamente. Mas o que seria o ponto de fusão? Então, o ponto de fusão corresponde àquela temperatura que determinado material vai passar do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, a água, quando ela atinge 0 graus Celsius, quando essa temperatura vai subindo, essa água vai estar em estado líquido, certo? Enquanto o ponto de ebulição é a temperatura máxima em que um material ele pode permanecer no estado líquido em determinada pressão. Então, por exemplo, uma água, o seu ponto de ebulição é de 100 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que quando a água atinge 100 graus Celsius, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? A temperatura está aumentando, a temperatura máxima. Então, até 100 graus Celsius, a água ainda está em estado líquido. Quanto mais a temperatura sobe, mais essa água vai evaporar. As misturas, elas podem ser homogêneas quando elas apresentam apenas uma fase, ou seja,
apenas um único aspecto visual e são formadas quando o material tem a capacidade de dissolver no outro. Quais são os exemplos de misturas homogêneas? A água e o cloreto de sódio, a água e a glicose, a gasolina e o etanol, o ar atmosférico, que é uma mistura de vários gases, ácido acético e a água e o soro fisiológico. Como a gente pode ver aí na imagem, esse recipiente é uma mistura de água com açúcar dissolvido. Então, misturas homogêneas vai ter apenas uma fase. A gente não consegue aí identificar onde está o açúcar, porque ele se dissolveu. Então, é apenas uma fase, que é a fase líquida. Temos também a mistura heterogênea, que vai apresentar duas ou mais fases, certo? Como, por exemplo, o sangue. O sangue, ele apresenta mais de uma fase, pois quando ele entra em coagulação, vai ter a parte líquida, certo? Que é o soro, e a parte sólida, que são os componentes do sangue. Água e areia, elas não se misturam, vão ficar duas fases. Água e óleo, água e gasolina, como a gente vê aí na imagem, duas fases. Água e óleo não se misturam, eles não se dissolvem. Então, isso aí é um exemplo de mistura heterogênea. Bom, pessoal, finalizamos nossa aula de hoje. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser, tá certo? Se ainda existir dúvidas sobre esse conteúdo, sobre essa explicação, vocês me mandam mensagem no privado, ok? Então, boa atividade para todos.